A meritocracia ela existe no Brasil? Será que o esforço sozinho realmente ele garante sucesso no Brasil? Ou algumas pessoas elas já começam essa corrida muitos passos na nossa frente? Eu já começo o vídeo te instigando com essas perguntinhas e antes de trazer os pontos para mim que equivalentes a respeito desse tema, eu queria explicar para vocês em breves palavras o que significa a meritocracia. Meritocracia nada mais é do que a conquista, é conquistar o espaço pelo próprio esforço. É isso, basicamente é isso. Mas, para ser justa, para que essa meritocracia ela seja justa, todos precisam ter as mesmas oportunidades. E esse para mim que é o ponto que diverge sobre a meritocracia. E é aí para mim que entra a equidade. Para você que não conhece, equidade nada mais é do que dar condições mais justas para quem começa em desvantagens. Eu queria trazer para vocês alguns pontos importantes que para mim divergem muito a respeito da meritocracia e queria pontuar com vocês para que possamos trabalhar em cima desse tema. E o primeiro ponto para mim, o mais importante de todos, é a desigualdade. Que vivemos num país extremamente desigual, que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Algumas pessoas elas usufruem do estudo, do dinheiro, do apoio, enquanto uma outra grande maioria da população enfrenta a pobreza e a falta do básico. Isso para mim é um ponto de partida muito importante para divergir contra a meritocracia. E um segundo ponto que eu trouxe aqui, também de suma importância, é sobre o racismo, né? E a nossa história do nosso país a respeito do racismo, né? Que o passado escravista do Brasil, que ainda gera muita desigualdade, né? As pessoas negras, elas enfrentam mais dificuldades para alcançar as mesmas condições, as mesmas oportunidades. E eu acho que um ponto importante, assim, mas que caberia um vídeo específico, porque uma história muito densa, né? E muito triste, por sinal, é sobre o processo de favelização do nosso país, que está muito ligado ao racismo, está muito ligado à desigualdade social, porque esse processo de favelização começou no período da abolição da escravidão, onde os escravos foram libertos e não tiveram estrutura social, não tiveram apoio social, não tiveram apoio do básico, né? Literalmente aqui eles enfrentaram a pobreza e a falta do básico e foram literalmente marginalizados, jogados à margem da sociedade. Foi nesse momento, a partir deste momento, que nasceu as favelas do nosso país. Mas não foi só esse ponto, tiveram outras questões, o processo de industrialização, mas isso cabe a um vídeo mais específico, falar sobre esse processo de favelização. Mas eu tô querendo trazer esse ponto para vocês entenderem que o ponto de partida é diferente. O início é diferente, então não tem como a gente falar em meritocracia quando os pontos de partida divergem de uma maneira muito gigantesca, entendeu? Eu só trouxe abrir esse parênteses para que vocês possam entender a história do escravista do nosso país, ela tem muito a ver e está muito relacionada a esse processo. E eu coloquei um terceiro ponto aqui, que ele é muito importante, você vivenciar isso diariamente no seu cotidiano, assim como as outras questões, mas esse pode te trazer a lume em algumas questões que fala sobre indicação e herança. Eu coloquei o tema como esse para ficar mais fácil, que vocês possam entender, né? Porque muitas das vezes o contato, a herança, valem mais do que o esforço individual. Você pode perceber que em muitas oportunidades de emprego, as pessoas que ocupam essas vagas, em grandes partes em grandes empresas acontece isso, é muito por QI, quem indica, por nome, por sobrenome de família, por dinheiro, por herança. E você que muitas das vezes tem o mérito de ocupar aquele mesmo cargo, ocupar aquela vaga, assim não acontece, justamente por essas questões. Então, percebemos aí também que não se sai o mesmo ponto de partida. Não adianta você ter a competência, você ter a inteligência, você ter o esforço. Se você muitas das vezes não tem a herança, você também não tem os contatos. E isso para mim é um ponto muito importante de trazer para divergir contra essas questões de meritocracia. Assim. E para concluir, eu queria dizer para vocês que o mérito, ele existe. Isso é real, isso é um fato. E eu não estou tirando esse mérito. Não é isso, não esse é o intuito de vídeo. O intuito do vídeo é que para mim, assim, falar em meritocracia justa é difícil num país onde o ponto de partida é tão desigual. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. É muito difícil se falar em meritocracia justa, onde o ponto de partida é desigual.
E eu espero que vocês entendam a mensagem desse vídeo, eu espero que vocês entendam o teor do que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês transmitam essa mensagem para outras pessoas. É por isso que eu acredito que se deve trabalhar em políticas públicas, políticas sociais. É por isso que eu sou a favor de cotas, é por isso que eu sou a favor do Bolsa Família, para que a questões... para mim isso transmite muito sobre a equidade. Esses direitos adquiridos para essas pessoas, para mim está muito correlacionado à equidade, que é dar as oportunidades justas para que essas pessoas possam usufruir dessas mesmas condições. Cota social, cota racial, agora temos a cota trans, porque essas pessoas, elas não tiveram o mesmo ponto de partida, os mesmos princípios de partida que eu, que você, que muitas pessoas. Eu não tive o mesmo ponto de partida do que muitas pessoas, porque eu falo por mim que para conseguir fazer a faculdade e conseguir o meu tom sonhado, eu tenho abrido mão de muitas questões. E assim, você sempre trabalha com aquela certeza de que até que ponto isso vai ser possível, até que ponto vai dar certo, até que ponto eu vou conseguir. Então, eu espero que vocês reflitam muito nessa mensagem, que vocês consigam entender o teor desse vídeo e que vocês gostem bastante. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E é isso, até a próxima.